Olá pessoal, eu sou o professor Galambajo e eu vou responder com vocês uma questão sobre calor e temperatura que caiu na prova do Enem de 2010. Tenta acompanhar porque vai rolar uma química. A questão está aqui do lado. Dá um pause no vídeo para você conseguir responder ela. E logo em seguida eu volto com a resposta e com alguns conceitos para que a gente possa resolver ela. A alternativa correta é a alternativa A. Agora vamos ao comando da questão e logo em seguida a gente faz os comentários e vai anulando cada uma dessas questões. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Estes significados, no entanto, não conseguem explicar as diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Gente, antes de começar a analisar essa questão, eu quero dizer que essa é uma das questões mais mal feitas que já tiveram no Enem, a meu ver. Essa questão não foi muito bem construída, gera bastante confusão mesmo. Então é normal que muitas pessoas tenham errado ela. Para que você possa responder ela de forma correta, você tem que utilizar os conceitos de calor e temperatura que ele colocou no texto. E você vai tentar explicar cada uma dessas alternativas a partir daquele conceito. E aquela alternativa que você não conseguir explicar, significa que aquele conceito de calor e temperatura, que é um conceito popular, não é um conceito adequado. Então a gente vai trabalhar com esse raciocínio. Tentar aplicar esse conceito que ele trouxe para a gente para poder explicar cada uma das alternativas. E aquela que a gente não conseguir explicar vai ser essa a que a gente precisa de um conceito científico. Então, nesse exercício, o conceito de calor é algo quente, né? Algo associado a quente e frio. E a temperatura é uma medida deste calor. Então, a temperatura pode aumentar e diminuir e o objeto pode ficar mais quente ou pode ficar mais frio. Sendo que ele pode transferir esse calor também de um local para outro. Um objeto esquenta, outro objeto pode esfriar. Então, eu vou começar a responder de trás para frente, já que a alternativa correta é a alternativa A. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que ele. Então, esse conceito popular consegue justificar este fenômeno. Você tem um forno quente, uma vasilha de água fria, um vai transferir calor para o outro. Um esquenta, o outro esfria. Então, dá para a gente explicar. Alternativa D. A água quente que está numa caneca é passada para outra caneca, a fim de diminuir a sua temperatura. Correto, aqui a gente está falando mais uma vez de um fenômeno de transferência de calor. Você tem água quente numa caneca quente que é transferida para uma caneca fria. Né? Então, a água que está quente ela vai esquentando a caneca aos poucos. Então, a gente fica fazendo essa troca de líquido de uma caneca para outra para poder esfriar. Então, você tira calor do líquido para a caneca, tira calor do líquido para a caneca. A gente consegue explicar com esse conceito popular de calor. Um está quente, ele vai esfriando. O que está frio vai esquentando. Alternativa C. A chama de um fogão pode ser utilizada para aumentar a temperatura da água numa panela. Correto. Né? Você coloca a água na panela, aí a água que está no contato com o fogo vai começar a ter o aumento da sua temperatura. Correto. Então a gente aumenta a temperatura e diminui a temperatura. A gente consegue explicar com esse conceito popular. Explicar. Alternativa B. Uma mãe coloca a mão na água da banheira na banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Correto, né? A gente quer saber se está quente ou se está frio, né? A quantidade de calor que tem no corpo. Então a mãe testa, opa, está com muito calor, está com pouco calor, está muito quente, está pouco quente. Ela consegue explicar este fenômeno. Né? Então essa ideia popular consegue explicar isso daqui. Agora a alternativa A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Né? A gente não consegue explicar isso a partir desse conceito. Porque a água está fervendo, ela está tendo uma mudança de estado. Ela está continuando a receber calor, mas ela continua ali nos 100 graus Celsius. Né? Então isso dá um bug no conceito geral, nesse conceito popular. Porque a ideia é que se ela está recebendo calor, a temperatura deveria aumentar. Né? Se ela está recebendo ali uma determinada quantidade de calor da chama, a temperatura da água deveria estar sempre aumentando. E não é isso que ocorre no processo de ebulição, em que a gente sabe que vai ocorrer uma transferência de energia para que a água mude de estado físico da matéria. Então, o que está proposto no item A não consegue ser explicado por esse conceito popular de calor. Porque no conceito popular de calor, se está na chama, deveria aumentar a temperatura. Mas não é o que acontece com a água em ebulição.
Então essa teoria popular cai por terra e a gente precisa de uma explicação científica para poder justificar este fenômeno que está indicado. Por isso que a letra A é o item correto, é o item que tem que ser explicado por termos científicos. Tem um ponto importante de ser mencionado, que são os conceitos próprios de calor e de temperatura, conforme a nossa compreensão científica. Calor é uma manifestação da energia. A energia pode se manifestar de diferentes formas. Pode se manifestar na forma de matéria, na forma de calor, na forma de energia cinética, na forma de energia potencial, na forma de energia eletrostática, né, de atração elétrica com cargas. Enquanto que a temperatura é uma medida da energia cinética média das partículas que estão num determinado ambiente. Então tá vendo aqui a diferença? Calor é uma forma de energia e a temperatura é uma forma de medir a quantidade de energia cinética que há no sistema. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a resolução das próximas questões. Tchau!